Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 144 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Vamos começar com as notícias. A OCPCA organiza hoje, a partir das 18 horas, via Zoom, mais uma sessão das quartas na Ordem sobre o tema Dossiê Fiscal. O evento a ser moderado pelo especialista em fiscalidade, Alberto Ferreirinha, terá como oradores convidados as especialistas em fiscalidade Isabel Almeida e Cristina Silvestre, e eu, uma das oradoras. Muito bem, vou fazer a dupla com a Isabel, com a moderação do Ferreirinha. O link para participar do evento foi enviado por e-mail aos membros estagiários da OCPCA, podendo ser igualmente encontrado no site da Ordem, no menu Notícias. O evento é gratuito para membros estagiários com as cotas e formações regularizadas, mas os membros sem situação regularizada junto da OCPCA poderão excepcionalmente participar, mas recomenda-se aos que não tenham situação regularizada que contactem o Secretariado e Formação o mais breve possível para regularizar a sua situação, para não perder a oportunidade de participar gratuitamente deste evento. Recordamos que o pacote Zoom adquirido pela OCPCA apenas admite 500 pessoas, mas os membros estagiários podem acompanhar as edições das quartas na Ordem em direto no canal do YouTube da OCPCA. Ou seja, caso alguém tente aceder e já estiver no limite de 500 participantes, podem sempre recorrer ao canal YouTube da OCPCA e acompanharem em direto. Após a sessão, o ficheiro com a gravação do vídeo estará disponível no canal do YouTube da Ordem, OCPC Angola. Não se esqueça, logo às 18 horas, todos os caminhos dos contabilistas e peritos contabilistas e os estagiários vão dar as quartas na Ordem que se realizam via Zoom. O tema é o dossiê fiscal, um tema muito, muito interessante. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora, aqui, não. Hoje o tema do Contas na Hora
são as alterações ao código do IRT, Imposto sobre Valor Acrescentado. Para esclarecer este tema, convidamos os técnicos da AGT e os chefes de algumas repartições fiscais em Luanda, Benguela, Cabinda e Huila, a representar a 5ª região tributária, que alberga as províncias da Huila e Namibe. Está Zacarias Livonga, chefe da repartição fiscal do Lubango. Muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia e seja muito bem-vindo a representar a 4ª região tributária que alberga as províncias de Benguela, Kwanza Sul, Bié e Huambo. Está o André Lucamba Chambata, é o chefe de departamento dos serviços fiscais. O senhor Chambata é licenciado em contabilidade pela Unipiaget, pós-graduado em contabilidade e finanças internacionais pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa e mestre em Direito Fiscal pela Universidade Agostinho Neto. Muito bem, vai falar de fiscalidade e vai falar de contabilidade. Muito bem. André Chambata, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina. Muito bom dia, caros ouvintes. Isso é apenas um currículo. Mas esse é o currículo. A quem anda a perguntar, na GT tem mesmo contabilista. Já encontramos um, mas é o nosso convidado. Muito bem. A representar o Centro de Estudos Tributários está o Anselmo Marques Major, técnico tributário alocado no Centro de Estudos Tributários da AGT, no domínio da reforma estrutural do sistema fiscal. Licenciado em Direito Civil da UCAN, Universidade Agostinho Neto, mestre em Direito Fiscal da Universidade Agostinho Neto. Bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, ouvintes e colegas de painel. Antes de mais, gostava só de o título, porque eu sou mestrando em Direito Fiscal. Ok, ainda é mestrando em Direito Fiscal e é de uma área do domínio de reforma estrutural do sistema fiscal. É verdade, temos dado o nosso contributo, mas como deve saber, as medidas de alteração relativa sempre propostas do Executivo. Muito bem, depois os técnicos dão algum parecer de leve. Vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta vai para o Anselmo Major, o Centro de Estudos Tributários da AGT. Quais as principais alterações ao código do IRT? Os senhores poderão acrescentar alguma coisa sobre esta questão, caso tenham alguma ideia que não tenha sido coberta pelo Anselmo, por favor. Muito obrigado, Cristina. Sim, antes mesmo de responder à questão da fórmula, estava de contextualizar a questão do processo de reforma. Como o termo sugere, reforma é um conjunto de mudanças legislativas, mudança procedimental com vista à obtenção de um fim. E no âmbito fiscal, o conceito não foge à regra. Reforma é uma série de alterações legislativas e procedimentais que visam a melhoria do ambiente de negócios, por um lado, e por outro lado, permitir que o Executivo cumpra com a sua principal vocação, que é a de satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos, o que obviamente deve ser feito mediante a maximização da receita fiscal não petrolífera, sobretudo, que é cada vez mais escassa. Portanto, não é um processo novo. A reforma estrutural do sistema fiscal é um processo que data de 2010, com a aprovação do decreto 50/11, de 15 de março, de estabelecer então aquilo que tecnicamente costumamos designar por linhas gerais do Executivo para a reforma tributária. As reformas não são estáticas, tal como o sistema fiscal, elas obedecem todo um contexto legislativo e o propósito é exatamente como referi, de criar um ambiente de negócio por parte dos contribuintes. De forma muito genérica, no âmbito da reforma estrutural, foram introduzidas importantíssimas alterações a nível do Código Geral Tributário e dos restantes códigos a ele transversal. Foi alterado o próprio Código Geral Tributário, foi introduzido uma lei que regula o imposto sobre veículos motorizados, foram alteradas as taxas do imposto industrial, e aqui destaca-se uma redução da taxa de 30% para 25%, foi introduzido o IVA, foi ainda introduzido o imposto especial de
consumo e, finalmente, foram introduzidas várias alterações no quadro geral da tributação do IRT. Portanto, respondendo à questão que coloca, as principais alterações que fundamentam o IRT substanciam-se na eliminação de algumas isenções, como a isenção dos rendimentos auferidos pelos militares e órgãos separados, a eliminação de alguns subsídios que eram atribuídos na Lei 18/14, a isenção atribuída aos antigos combatentes transcendia os passivos e até os seus agregados, os parentes, e portanto isso foi retirado. E o propósito dessas alterações visa alargar a base tributária, uma vez que só os rendimentos dos militares perfaz 2/3 do rendimento bruto que o Estado tem de custo ativo pessoal. E, portanto, foram também introduzidas determinadas medidas de simplificação que concerne a operacionalização do proposto, que eu passo a destacar a redução da taxa dos contribuintes do grupo B e C. Outrora pagavam uma taxa de 10,5, passou para 10,5 em caso de prestação de serviço. No caso dos rendimentos próprios, passou para uma taxa de 25%, a semelhança da taxa aplicada aos rendimentos obtidos em sede do imposto industrial. Introduzir também maior progressividade nos rendimentos superiores a 200 mil kwanzas, ou seja, houve aqui uma medida que visa agravar rendimentos superiores a 200 mil kwanzas, de modo a implementar o sistema de tributação do rendimento, maior justiça e redistribuição dos rendimentos, visto que um dos princípios que norteia a tributação do rendimento é o princípio da capacidade do contribuinte. Portanto, contribuintes que oferem um rendimento superior devem, igualmente, por uma questão de justiça, pagar o imposto proporcional ao rendimento. E aqueles que oferem um rendimento inferior, e a novidade aqui vem no âmbito da redução, ou seja, do alargamento do limiar de tribuição, que na Lei 18/14, o limite de isenção era apenas até 34 mil kwanzas. Hoje assiste-se um alargamento que vai até 70 mil kwanzas. Os rendimentos igual ou inferior a 70 mil kwanzas passam a ser desonerados da tributação em sede de IRT. E é preciso também referir que os trabalhadores domésticos e alguns trabalhadores do setor agrícola, bem como alguns trabalhadores eventuais que ofiram um rendimento igual ou inferior até 100 mil kwanzas também ficam isentos da tributação em sede do IRT. Em linhas gerais, é este o panorama das alterações do IRT. Muito bem. O Zacaria e o André têm alguma coisa a acrescer depois dessa apresentação aqui do Anselmo? Alguma coisa que tenha ficado de fora, assim, em primeira linha? Sim, Cristina, um dos objetivos principais das alterações ao Código do Imposto sobre Rendimentos do Trabalho é o alargamento da base tributária e tributável, bem como a proteção dos salários um bocadinho mais baixos. Então, foi bem dito que, num primeiro momento, o limiar de isenção é alargado para 70 mil e os rendimentos até 200 mil kwanzas são então protegidos. E daí 200 mil para adiante, nós observamos então a questão do agravamento. Óbvio, em função daquilo que emana também do artigo 88 da Constituição, que tem que ver com a capacidade contributiva, aliado a este facto da capacidade contributiva, a universalidade naquilo que são as contribuições fiscais. Daí ele ter dito muito bem que determinados rendimentos, ora, anteriormente não sujeitos à tributação em sede do IRT, passam agora com essas alterações a estar sujeitos. Uma outra alteração de realce também é o facto de remunerações acessórias passarem também a tributar em sede do IRT. As remunerações acessórias, como tal, alguns subsídios, no caso, não eram tributados e com essa alteração ao Código do Imposto sobre Rendimentos de Trabalho já passam determinadas remunerações acessórias a tributar. Muito bem. André Chambata, agora é consigo. Queria só acrescentar algo
Era importante olharmos que nessa questão do alargamento da base tributária, não basta simplesmente dizermos o alargamento da base tributária. Então precisamos entender o que é isto do alargamento da base tributária. Ou seja, o alargamento da base tributária consiste essencialmente em trazer contribuintes antes isentos ou antes não sujeitos a este imposto, que é o caso em concreto dos cabeleireiros, dos massagistas, os corretores, mediadores, os árbitros desportivos, bem como os preparadores físicos. São operadores antes não previsto nesta norma, no caso na Lei 18/14, mas que nessas alterações foram sim abrangidos. Nas alterações que vemos na Lei 28/20, que é a que, no caso, traz-nos hoje a essa conversa maravilhosa. Muito bem, boa contribuição. E vou continuar consigo, André Chambata. O número 3 do artigo 16 sobre as taxas a aplicar ao IRT no diploma que altera o código do IRT diz o seguinte: a matéria coletável dos grupos B e C, não sujeita à retenção na fonte, aplica-se a taxa de 25%. Podem, por favor, explicar o que se pretende e como se deve proceder para tratar o assunto abordado neste número 3? Portanto, na verdade, essa temática do número 3 do artigo 16, relativamente à alteração, não é, na verdade, um argumento novo, porquanto já era antes previsto na Lei 18 de que as atividades não sujeitas à retenção na fonte, no caso, e aqui vale a pena fazer a distinção que o elemento novo é a taxa, que altera, sendo que nesse novo diploma eles passam a ser tributados a uma taxa de 25%. Na verdade, o que o legislador vem dizer é que os operadores comerciais ou os profissionais liberais ou os contribuintes do grupo B e C que não sejam alvo de retenção na fonte ou cuja atividade não esteja sujeita à retenção na fonte, é tributado a taxa de 25%. Porque estes contribuintes podem também apresentar contabilidade organizada. Penso que o legislador procurou trazer esse elemento novo no Código, essencialmente para os contribuintes do grupo B e do grupo C. Mas embora a norma anterior, no caso a Lei 18, a última alteração de outubro, já fazia referência desta figura, mas aqui o elemento a reter é a taxa, sendo que nos dias de hoje os contribuintes do grupo B e C não sujeitos à retenção poderão estar sujeitos a uma tributação à taxa de 25%. E a ratio é essencialmente pelo fato deles poderem apresentar contabilidade. Muito bem, está aqui uma explicação bem passada. Recebemos uma pergunta e a pergunta diz o seguinte: pergunta de um contabilista. Para o caso de um colaborador que tenha de receber 140 mil kwanzas, isso pode ser para o Zacarias Livonga, que já inclui os 50% de subsídio de férias e Natal, sabendo que os subsídios são processados e pagos com o salário, qual será a matéria coletável no âmbito do Código do Imposto de Rendimento de Trabalho, visto que até 70 mil kwanzas está isento? Recebemos o salário de forma agregada, nós temos que destrinçar o que é o salário base, no caso, e o que vai ser, qual é o incremento que corresponde essencialmente ao subsídio de Natal e de férias. Exatamente, é uma questão simplesmente de desagregação. E aliás, porque esses subsídios ora isentos agora também estão sujeitos, mas para efeitos de cálculo, aconselha-se aqui uma desagregação desses subsídios, e que nós temos uma folha de salário que contempla o salário base e outros subsídios. Obviamente que a folha de salário há de fazer referência a esses incrementos. É necessário aqui desagregar esses incrementos do salário base e depois fazer incidir as taxas caso estejam sujeitos, no caso sejam limiares que estejam sujeitos. Muito bem, eu vou voltar ao André Chambata. André Chambata, aqui é mais ou menos uma situação do género. Aquele funcionário que ao longo do ano tem o salário base 70 mil kwanza que está isento, olhando para a tabela do IRT, está isento. Há um momento ao longo do ano que ele deixa de estar isento, porque o base vai somar o subsídio de férias e o subsídio de Natal? Pensamos que, tendo em conta a sujeição desses subsídios, nos termos das alterações que foram feitas, em que parte do subsídio, ou se não todo, passa a ser tributado em sede do IRT, nos meses em que ele receberá esse subsídio, esse colaborador estará sujeito, sim, ao IRT.
Era este esclarecimento que nós queríamos, porque aqui muita gente a confundir, a pensar que se vai usar aquela regra muito parecida ao IPU, que até 5 milhões está isento, quando nós olhamos para o valor do imóvel, retiramos a parte isenta e só daí para frente é que é tributável. Em sede de IRT, isso não se aplica. Na verdade não se aplica, porque aqui temos que olhar que o imposto atende ao rendimento e a nova figura que o Código traz é de que aquele subsídio atribuído ao colaborador não deixa de ser um rendimento, logo passa também a estar sujeito. Muito bem. Eu vou dizer aqui o Anselmo Major, pode ir entrando na nossa conversa. Eu acho que já deve se perceber porque é que eu estou a pressionar os dois, o Zacaria e o André Chambata, mas o Anselmo não está excluído. Exato. Outra questão recebida de contabilista é a seguinte: como será efetuado o prorata para efeitos de habitação partilhada, guest houses, viaturas e viagens? E eu passo aqui a explicar. Relativamente às viagens, a alteração ao código trouxe um dilema para as empresas, especialmente as que têm expatriados. O tema está a causar constrangimentos, porque para os expatriados o contrato prevê a cobertura por parte das empresas e usam este argumento para defender que a aplicação das alterações do código do IRT não pode resultar na perda deste benefício. Do outro lado estão as empresas cujos gestores defendem que não têm outra opção de não cortar estes benefícios, o que poderá criar instabilidade nos contratos já existentes, uma vez que as empresas não podem considerar as despesas de guest houses, viagens e viaturas como custo direto. Técnicos da Administração Geral Tributária, aqui vou ter de socorrer-me do latim que diures. Quem tem razão? Os expatriados? Solução a de direito. Quem tem razão? Os expatriados ou os gestores? Podem, por favor, fundamentar este impacto da alteração sobre a vida das empresas com os expatriados? Eu julgo que o código é claro, não é estabelecer em linhas gerais que determinadas regalias, no caso determinadas remunerações acessórias, estão sujeitas. E essas benesses que os expatriados possam ter, eventualmente também estarão sujeitos. Aqui a dificuldade, se calhar, poderia ser em como valorizar isso, como tornar isso em miúdos, como colocar isso sobre a base de salário. Mas acredito eu que também não seja uma questão extremamente complicada, porque normalmente esses serviços adicionais têm um determinado preço. Vamos imaginar que determinados expatriados partilhem uma residência, qual a empresa tem um custo de X com as rendas daquela residência, e os expatriados sejam, por exemplo, 4. Vamos repartir o valor, aquele custo que a empresa tem com a renda desses expatriados, vamos dividir pelo número de expatriados e somar isso ao salário e realmente tributar para quem tem esse benefício. Muito bem. Anselmo Major, agora eu consigo. Estas alterações em sede de IRT, eu cada vez que paro para pensar nessas alterações, eu digo, aqui o senhor legislador foi quase que um padrasto muito mau. E eu explico porquê. Então, eu tenho um benefício em espécie. O IRT correspondente a esta parte em espécie vão retirar da parte que eu tenho em cash? Primeiramente, é importante salientar a métrica que permite a inclusão de determinado rendimento à matéria coletável ou não, tem que ser a lei. Portanto, é a lei que especifica se determinado rendimento é ou não passível de tributação em sede de IRT. Portanto, este critério não pode ser, digamos, elencado de forma arbitrária pelos contribuintes. Nós hoje temos uma lei aprovada e em vigor, que permite incluir os subsídios atribuídos em espécie. Porque a estratégia da reforma em sede da tributação do rendimento das pessoas singulares visa justamente a curto prazo introduzir o chamado método de englobamento. É um método mais justo que permite não só englobar todos os rendimentos obtidos, mas por outro lado, também deduzir todos os custos incorridos. Mas, no entanto, na atual alteração constam os rendimentos em espécies, tal como referiu o meu amigo e colega Chambata. Os rendimentos em espécies são também passíveis de tributação.
A questão que se coloca aqui talvez seja de ordem operacional, de ordem contabilística, como aferir o valor desses rendimentos. Os meus colegas, certamente contabilistas, poderão dar mais subsídios, mas os bens têm um determinado valor, têm um tempo de vida útil, vão se desgastando e podem ser quantificáveis em dinheiro. E o que se poderá fazer aí, se calhar, é quantificar contabilisticamente esse ativo e incluir no rendimento global do IRT. Só para crescer na abordagem apresentada pelo Anselmo, que esta figura dos rendimentos em espécie não é uma figura nova, porquanto, se olharmos para o artigo 7º da Lei 18/14, ela já fazia menção de que os rendimentos do Grupo A é constituída por todas as remunerações expressas em dinheiro, ainda que auferidos em espécie, de natureza contratual ou não contratual. A figura que temos hoje, de novo, a norma é que os rendimentos, de certo modo, podem ser ou em dinheiro ou em espécie. E aqui a questão do ponto de vista contabilístico, isso não é, na verdade, uma resposta tendo em conta a norma, mas era uma sugestão. Era no sentido das empresas valorarem os rendimentos em espécies que é atribuído aos colaboradores. Portanto, no passado discutia-se muito a questão dos administradores que usufruíam das viaturas das empresas. Se o usufruto daquelas viaturas podia ou não ser considerado como rendimento. Felizmente, hoje o legislador aclarou efetivamente essa questão, sendo que não deixa de ser, sim, um rendimento atribuído em espécie àquele colaborador do caso. André, eu vou pedir mesmo só um segundinho para esclarecer o seguinte. Este programa tem muita audiência e sei de muitos membros de conselhos de administração de empresas públicas que são ouvintes assíduos do Contas na Hora. E o Anselmo vai voltar a repetir. Os administradores têm viaturas, os membros do Conselho de Administração têm viaturas que as empresas atribuíram a eles. Estas viaturas, se acontecer agora em sede do novo código, passa a ser tributável porque faz parte do grupo de benefício em espécie? O espírito dessa norma, por um lado, visa prevenir também a fraude fiscal e o planeamento fiscal. Contribuintes há que declaram um salário diminuto e, entretanto, todo um remanescente avaliável, claro, em milhões de kwanzas, poderão ser atribuídos em espécie. Então, quid iuris, qual é a medida fiscal que se deve implementar no sentido de combater e evitar esse fenômeno? Passa por aí, permitir que tais rendimentos, ainda que atribuídos em espécies, sejam, doravante, objeto de tributação. Então, André Chambata, as áreas de recursos humanos das empresas precisam de muitas formações, porque nós, enquanto contabilistas, encontramos recursos humanos, processamentos de salário muito mal feitos, numa linha em que o processamento de salário era simples. Agora, com esses detalhes todos novos, até o que é em espécie tem que ser valorizado. Para fazer parte do apuramento do IRT, precisam de muita formação. O que é que vocês, a Administração Geral Tributária, têm estado a pensar em fazer para desdobrar este código e ser ladainha na boca, tanto dos contribuintes empresa como contribuintes particulares? E, sobretudo, para que os gestores se apercebam que é para ontem mandarem para as formações os seus funcionários dos recursos humanos, porque esta lei já entra em vigor, e agora em setembro, dia 20, começam os processamentos. Certo. Nós, enquanto a administração fiscal e a nível da quarta região, temos levado a cabo várias sessões de formação a nível das empresas, seja públicas, seja privada, no sentido de publicitar o máximo a norma. E aqui fica o nosso apelo também, no sentido de que a boa aplicabilidade da norma passa essencialmente no conhecimento da mesma. Facto é que muitas das empresas ainda não separam efetivamente aquelas que são as reais tarefas entre os recursos humanos e a contabilidade. Em várias abordagens com empresas, em correções relativamente à rúbrica de remunerações, quem vem discutir sobre a mesma não é o técnico de recursos humanos, mas é o técnico de contabilidade. Às vezes o erro não está no processamento, mas muitas das vezes na forma como foi redistribuído aquele rendimento.
em que há subsídios que não são subsídios. Às vezes é atribuído determinado rendimento a título de subsídio, que quando é visto na prática não tem a ver com subsídios, mas acaba sendo mesmo uma remuneração associada, até porque está tipificado no próprio contrato. Portanto, pronto, chamam de subsídios para não tributar, certo? Precisamente. Eu tenho estado a dizer, conforme está o código do IRT, o legislador veio acabar com a festa toda. Nem adianta tentarem a fazer tanta volta, porque todos os caminhos vai dar para o apuramento do IRT. Ainda bem que a norma foi assim desenhada, e aí nós vamos continuar a divulgar a mesma no sentido de ter o máximo de técnicos das empresas formados e instruídos sobre o melhor mecanismo de processamento e de contabilização dos IRT. Porque, na verdade, é bom que se diga também o interesse do Estado, e no caso nós, a administração fiscal, na condição de aplicadores da norma, não é intenção da administração fiscal cobrar adicionais ao contribuinte. É sempre bom referir que não é intencional da nossa parte cobrar adicionais aos contribuintes. Muito pelo contrário. O que nós queremos fazer hoje é divulgar o máximo no sentido de termos contribuintes melhor informados, até porque assim cresce melhor a receita. Muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC 95.5. Saiba que está no ar o Contas na Hora, a edição 144 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho estudo pesos pesados da Administração Geral Tributária, tenho Dunamid a representar a 5ª região tributária que alberga as províncias da Huila e Namibe. Está o Zacarias Livong, é chefe da repartição fiscal do Lubango, e a representar a 4ª região tributária das províncias de Benguela, Kwanza Sul, Bié e Uambo está o André Chambata, que é o chefe do Departamento dos Serviços Fiscais, e está conosco também a representar o Centro de Estudos Tributário, o Anselmo Major, que é técnico tributário alocado no Centro de Estudos Tributários da AGT, no domínio da reforma estrutural do sistema fiscal. Caro ouvinte, em mesmo momento de intervalo, voltamos já para continuar esta conversa interessante, porque queremos perceber as partidas do novo código do IRT, aquelas que nós, assim, em primeira linha, não conseguimos identificar, e a Administração Geral Tributária está cá hoje para ajudar a nossa compreensão, porque agora, no mês de setembro, em que começamos a tratar por tu este novo código do IRT. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.au. Não se esqueça, logo às 18 horas, todos os caminhos dos contabilistas e peritos contabilistas e os estagiários vão dar as quartas na ordem, que se realizam via Zoom. O tema é o dossiê fiscal, um tema muito, muito interessante. Contas na Hora. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 144 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu, antes do intervalo, era o Zacarias, que queria dizer alguma coisa à volta ainda das remunerações em espécie, em cash, dos valores do mapa de salário que concorrem para o apuramento do IRT. Nós, ao nível da 5ª região, também temos estado a levar a cabo um vasto programa de formações, e agora já está incluída essa temática também das alterações do código do IRT no nosso programa de formações, e graças a Deus nós temos, ao nível da província da Huila, 3 associações empresariais que têm sido o nosso foco para a transmissão de determinadas alterações que se vão observando. E tem sido muito bom e muito salutar trabalhar com estas
associações, sempre no sentido de estreitarmos as nossas relações com os contribuintes e tornarmos sempre mais claras aquelas que são as alterações que se vêm observando ao nível da legislação fiscal. As alterações não trazem apenas questões de agravamentos, as alterações trazem também questões de desagravamentos, como já nos referimos anteriormente. A taxa, no caso nominal, para os contribuintes do grupo B passa de 10,5% para 6,5%. Nós temos aqui uma poupança de 4% relativamente ao peso de liquidez que esses determinados contribuintes poderiam ter. Muito bem, tem aqui, sim senhora, não podemos só falar do que está mal, mas eu ia fazer aqui agora uma pergunta interessante, não sei se é o Anselmo ou o André que vão poder responder, que é, terminou agora o mês de agosto, há empresas que têm muitos colaboradores que descontavam 10,5%, têm o custo reconhecido em julho, em agosto, mas ainda não foram pagos, mas são custos daqueles meses. A retenção destes do grupo B acontece agora no momento em que já está em vigor o novo código. A pergunta é: se for pagar este honorário, cujo custo foi reconhecido há 2 meses atrás, qual é a taxa da retenção? 10,5% ou 6,5%? Vamos olhar para o momento da obrigação. O imposto é retido no momento do pagamento, não no momento do processamento. Apesar de ter sido processado em agosto, apesar de ter sido processado em julho e o pagamento só ocorrer em agosto, temos de olhar aqui o momento do pagamento, tal como aconteceu em 2015 com o Código do Imposto Industrial. 2014, cuja obrigação foi 2015, aplicou-se a taxa nova, no caso, os 30%. Mas esta pergunta não fazia parte do guião, mas é uma pergunta que já foi motivo de debates há 1 mês atrás que viemos a debater isso. Uns dizem que não, vamos ter que reter a taxa antiga, porque o custo aconteceu na taxa antiga. A Administração Geral Tributária está no Contas na Hora e de forma clara está aqui a dizer, a retenção é quando acontece o pagamento. Estamos aqui a detalhar o grupo B do IRT, mas há de se aplicar no grupo C, e assim como também noutros impostos que estiverem nesta condição, porque a retenção é sempre que acontece o pagamento. Se eu não paguei, não posso fazer a retenção. E se o pagamento é no momento em que está em vigor uma taxa nova, nos beneficiamos da taxa nova. Mas eu acho que aqui, nesta parte, o legislador esteve distraído. Vão perder dinheiro. Cristina, permita-me só acrescer tudo que o Chambata já aflorou. É uma questão que remete-nos para a aplicação da lei no tempo. O princípio, regra, é que as leis só dispõem para o futuro. E temos uma norma muito interessante no CGT que permite que, em caso de normas fiscais sancionatórias, aquelas que instituem multas e juros ao contribuinte, essas podem ser aplicadas retroativamente sempre que beneficiarem o infrator, nos casos em que beneficiarem o contribuinte, mas não se coloca no caso, porque nós temos uma lei nova. Portanto, a Lei 28/20, 2 de julho, é uma lei que, e a vigência começou agora em setembro, portanto, é uma lei que, doravante, irá regular factos tributários que ocorrerem no futuro. Como disse muito bem o Chambate, o efetivo pagamento é que constitui a base tributária. Houve pagamento em que momento exatamente? Muito bem esclarecido. Acho que para esta questão os contabilistas estão a acompanhar o programa, os assistentes contabilistas, os estagiários, todos que levantaram esta polémica, ficou aqui o devido esclarecimento e ainda bem. Agora eu tenho aqui uma questão muito interessante. Há um outro contabilista que coloca a seguinte questão: com base na Lei 28/20 de julho, no artigo 2, linha H, o colega não consegue entender como será a funcionalidade desta linha se os rendimentos dos domésticos excederem os 100 mil. Haverá necessidade de tributário? Como assegurar que estes descontos não criem desconforto junto das domésticas, visto que muitas não sabem ler nem escrever e tão pouco interpretar que é um imperativo da lei, e depois, ao fazer-se o desconto, como assegurar que este valor pago pelos patrões
dos domésticos vá de facto parar as contas do Estado? É uma questão bastante interessante. E pertinente. Mas aqui a norma também é suficientemente clara, que ela limita essencialmente, e até usa a seguinte expressão: até ao limite de 100 mil kwanza. O que vier acima estará sujeito. Temos que pensar que a cidadania fiscal deve ser um exercício de todos, não só da administração fiscal em informar, mas porquanto os patrões, enquanto entidade empregadora, também têm aqui uma função excepcional de explicar e ilustrar o seu colaborador das questões atinentes à norma, sendo que tornar mais claras aquelas que são as suas obrigações e direitos, não só do ponto de vista da execução do trabalho, mas também do ponto de vista do cumprimento daquelas que são as obrigações fiscais, do tipo: tu, enquanto meu colaborador, meu funcionário doméstico, se o rendimento que eu pago a si é superior a 100 mil kwanza, nos termos da norma, nos termos do código do IRT, dá lugar ao pagamento desse imposto. Portanto, aqui o asseguramento passa a ser não só efetivamente da administração fiscal, mas também da entidade patronal. E aqui há um ponto que é bastante interessante e que vale a pena não só os empregadores olharem, mas também os técnicos, que é: a norma diz que só estará isento aqueles que estejam inscritos na Segurança Social. A isenção aqui aplicar-se-á àqueles inscritos na Segurança Social. Ou seja, se um doméstico ganhar 120 e ele está inscrito na Segurança Social, fica isento do IRT pelo excesso? Não, pelo excesso não. Pelo excesso não. A parte que vai para a Segurança Social é que fica isento. Sim. Aplica-se como no trabalhador normal. É como no trabalhador normal, né? Está isento os 3% da Segurança Social. Eu vou fazer aqui uma introdução, porque acho que foi onde vocês tocou neste assunto, que aparecem nas vossas formações contabilistas e não técnicos dos recursos humanos. O que é que acontece nas empresas? Isso, e aqui em Luanda também acontece muito isso. A área dos recursos humanos, as empresas, os gestores, terciarizam, e são os gabinetes de contabilidade que tratam deste processamento. Aí, quando isto acontece, é menos mal. A probabilidade de erros é muito pouca, mas quando são técnicos dos recursos humanos, nos departamentos dos recursos humanos, a fazerem o processamento dos mapas, dos salários mês a mês, aí aparecem os contabilistas e identificam vários erros na ordem dos processamentos, porque o que está sujeitos eles isentam e depois inventam N caminhos e tem que se estar sempre a fazer aqui N correções. Uma pergunta que não se cala. Está uma trabalhadora doméstica a acompanhar o programa e vai querer visitar a vossa repartição fiscal para estar a par desta situação aqui, até 100 mil kwanza está isento. Vocês têm no balcão, no dia a dia do funcionamento das vossas repartições fiscais, técnicos à altura para esclarecer todas essas alterações em sede de IRT? Temos sim, ao nível pelo menos da repartição fiscal do Lubango, nós temos um guichê específico para atendimento ao público e nesse guichê há lá um especialista de cada área. Não vamos ter aquela situação do contribuinte regressar 4 vezes porque ninguém consegue dar uma resposta? Não, nós pelo menos ao nível da repartição fiscal do Lubango, não julgo que ao nível de outras regiões aconteça o mesmo. Muito bem. André Chambata, como é que é na sua região? Na verdade, podem sim e devem sempre que puderem, porque as repartições, dia mais dias, o pessoal tem sido não só capacitado, mas também temos trabalhado no sentido de melhorar a questão do atendimento ao contribuinte, isso é, prestando a melhor informação possível para o contribuinte, sendo que as repartições têm os plantões fiscais que atendem toda e outra questão que o contribuinte queira pontualmente, e aquilo que não for respondido a nível do plantão fiscal, os contribuintes são encaminhados para outras áreas, tendo em conta a natureza da informação que o contribuinte solicita. Portanto, os contribuintes estão à vontade, os contabilistas podem sim dirigir a qualquer repartição da 4ª região que terão a informação que precisam.
precisa. Olha, pela primeira vez temos aqui a AGT a representar as 7 províncias de Angola: Luanda, Benguela, Kwanza Sul, Bié, Huambo, Huila e Namibe. Metade das províncias de Angola aqui hoje em estúdio para abordarmos as alterações em sede do novo código do IRT. Eu vou começar pelo Anselmo. Quais as sugestões que deixa a empresários e trabalhadores à volta das alterações em sede do IRT? A primeira mensagem que passo é: não devem encarar esta medida legislativa como um agravamento no todo, tal como os colegas referiram e muito bem. São alterações que comportam vários benefícios fiscais aos contribuintes. O combate à fuga ao fisco e ao saneamento fiscal deve ser uma medida protagonizada por todos nós, porque quer os contribuintes, quer a administração fiscal, enquanto órgão que zela da política tributária, temos o propósito de providenciar um melhor ambiente de negócio. E naquilo que não for suficientemente esclarecido, poderão contactar diretamente as guichês de atendimento ao público, poderão ainda assim socorrer-se das direções, as direções também estão abertas aos contribuintes, e até porque a administração fiscal é uma pessoa de bem, como já foi explorado. E a propósito, Anselmo representa Luanda. Os contabilistas, os membros do CPCA de Luanda podem ir a qualquer repartição fiscal aqui em Luanda e está alguém sempre disponível para tirar dúvidas em sede das alterações do novo IRT? Sim, podem e devem. Estamos abertos, tanto é que existe um portal contribuinte, podem também de forma remota aceder aos nossos serviços a partir do portal do contribuinte. Obviamente os contribuintes socorrem-se muito dessa ferramenta e não há razões de retração. Muito bem. André Chambata. Chambata, o que quer dizer no seu nome? Tem algum significado? A terminologia é Chambata. Levar. Chambata. É levar. Exato. Muito bem. Então, André, já que também é contabilista, essas alterações do novo IRT, no caso dos trabalhadores, o início da implementação desta lei implica necessariamente a redução do valor a receber, fruto de um agravamento dos impostos que o IRT diz respeito? Não necessariamente, independentemente do rendimento. Atenção a isso. Portanto, alguns que não poderão assistir, terão a felicidade de não assistir essa figura de menos receber, porquanto os rendimentos até 70 mil kwanza estão isentos no regime geral, né? Portanto, aqueles que tiveram rendimento acima, esses sim poderão assistir, mas atenção também, só o limiar acima dos 200, aí onde se assiste eventualmente um ligeiro agravamento. Ok, ou seja, porque uma depois redução, né? 71 em diante, até 99 fica de leve. A partir dos 200 começa a agravar. Eu não diria muito no agravamento, né? Alguém poderá receber menos do que recebia. Pois é. Então, a sua sugestão para os empresários e os trabalhadores? A minha sugestão ia no sentido de que as empresas não devem sentir-se intimidadas com o novo código de IRT, muito pelo contrário, devem olhar com certo grau de otimismo, bem como os mesmos colaboradores, porque o que se pretendeu nessa fase é trazer maior justiça fiscal. A segunda nota era olhar essencialmente para os contribuintes antes não sujeitos, que hoje passam a estar sujeitos em sede do IRT do Grupo B, que são os profissionais liberais. No caso em concreto, os desportistas, os preparadores físicos devem sim colher o máximo de informação, devem dirigir-se a qualquer repartição e solicitar esclarecimentos acerca da nova obrigação fiscal que têm. A sugestão ia nesse sentido e que nas formações mandem também os técnicos dos recursos humanos. Está cá o recado nas formações, mandem os técnicos dos recursos humanos, porque os técnicos dos recursos humanos não têm ido às formações. São alterações sérias e se começarem a processar erradamente vão ter problemas no futuro. Zacarias Livong. E o Livong, o que é que quer dizer? Eu gosto de nomes com significado e quando vejo assim um nome que não é comum, a minha primeira preocupação é querer saber qual é o significado.
significa é contraproducente. É algo que não produz. Se tivermos que transferir isso no campo agrícola, pronto, Livonga é algo que não produz. Então, mas é o contrário, enquanto... É o contrário, obviamente que é o contrário. Muito bem, menos mal e a Administração Geral Tributária agradece. Exato. Pronto, do ponto de vista de sugestões, gostava aqui de lembrar o seguinte: qualquer aumento de uma base de tributação resvala sempre na melhoria da qualidade de despesas públicas. Logo, as pessoas, se a base de tributação for sólida, obviamente o Estado arrecada mais e, consequentemente, o Estado vai investir mais naquilo que são despesas públicas, que no fundo o benefício será para todos nós. Então, o apelo vai na questão de não nos apoquentarmos com aquilo que é a tributação, porque no final das contas, esses rendimentos o Estado estará a redistribuí-los para todos nós. Gostava aqui de apelar aos contribuintes dos grupos B e C a optarem por uma organização contabilística, porque no final das contas, à luz das alterações, aqueles que tiverem uma organização contabilística, até certo ponto isso poderá constituir um benefício. Vejamos, por exemplo, para os contribuintes do grupo B que tiverem uma contabilidade significada, as taxas não vão incidir diretamente sobre os seus proveitos, mas há de deduzir 30% do valor dos custos. Então isso é um benefício, mas só poderá ter acesso a esse benefício aqueles contribuintes que até certo ponto organizarem as suas contas, por mais que sejam por intermédio de uma contabilidade simplificada. O meu apelo vai no sentido dos contribuintes dos grupos B e C do IRT a pautarem pela organização das suas contas, porque até certo ponto essa organização vai resvalar a um benefício fiscal consubstanciado na redução das taxas. Muito bem, mas há uma pergunta que eu não vou deixar de fazer ao André Chambata. Sabe que o Grupo B, há muitas empresas que têm colaboradores, que é o jardineiro, o técnico do IRT, e sempre processaram um mapa de salário no sistema de RH e elaboraram um recibo, está lá o nome, a categoria e o 10.5. As empresas que têm isso mantêm-se, mas a taxa deixa de ser 10.5 e passa a ser 6.5, certo? Aqueles avançados desde sempre, que nunca tiveram a cultura de emitir um documento e nem estão preocupados em fazer isso, as empresas podem tomar isso para si e continuam conforme sempre estiveram, certo? Devem se corrigir e pagar os 6,5%. Muito bem. Tiramos aqui as dúvidas todas, ficou tudo esclarecidos à volta do IRT. Eu só gostava que a Administração Geral Tributária pensasse numa campanha, mas numa campanha massiva para todas essas alterações. A última semana de julho saíram muitos diplomas com alterações significativas na vida das empresas, dos contribuintes coletivos e particulares, e quase que não se fala nisso. O IRT, a polêmica que é, porque as pessoas vão começar a ser mais descontadas e há reclamações de um lado, reclamações do outro. Há um lado tranquilo também, que é este da taxa 10.5 que está reduzida a 6.5. Uma senhora campanha para a senhora doméstica ficar atenta, fazerem simulações com os grupos de teatro, conforme fizeram com o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, e ajudar a perceber que agora até 100 mil kwanzas está isento, pode estar isento e pode descontar a segurança social e IRT, caso exceda este limite isento. Vou mesmo agradecer a presença de vocês, as províncias aqui devidamente representadas. Muito bem, uma conversa tranquila. Vamos agradecer à Administração Geral Tributária por ter dispensado vocês nesta 1 hora de conversa aqui no Contas na Hora. Queremos perceber todos esses diplomas, por isso queremos trazer aqui a Administração Geral Tributária, porque nós sabemos que a Administração Geral Tributária tem sempre técnicos que dominam muito bem os impostos. Vamos fazer vários programas à volta disso e a trazer aqui as preocupações dos membros do CPCA, que são preocupações pertinentes, que precisamos de vê-las esclarecidas para caminharmos como deve ser e não estamos a chocar com aquilo que o legislador nos trouxe, no caso do IRT, como eu disse inicialmente. Eu vou me despedir do Anselmo Major. O nosso muito obrigada por essa disponibilidade e pelas contribuições todas. Continuação de boa semana e esperamos contar consigo numa próxima oportunidade. Muito obrigado, eu quem agradeço. O André Chambata, o nosso muito obrigada por essa disponibilidade e continuação de boa semana. Bom dia, Cristina, e o obrigado é realmente nosso.
Nós é que agradecemos a disponibilidade. E chegamos ao Zacarias, que é do Namibe e da Willa. Na Willa temos a doutora Fátima Faro, temos o senhor Aires de Almeida. Ele está a ouvir o programa. O nosso muito obrigada pela sua disponibilidade. Continuação de boa semana. Obrigado, Cristina, e até uma próxima. Caro ouvinte, fizemos aqui um desfile com elegância profissional, à volta das alterações do código do IRT, tudo devidamente esclarecido para que não restam dúvidas. Quem começou a ouvir já no final do programa pode ir ao canal do YouTube da OCPCA e continuar a ouvir, que o programa fica lá alojado, vai poder ouvir com muita calma. Não se esqueça, logo às 18 horas, todos os caminhos dos contabilistas e peritos contabilistas e os estagiários vão dar as quartas na ordem que se realizam via Zoom. O tema é o dossiê fiscal, um tema muito, muito interessante. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. E assim chegamos ao fim da edição 144 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Na hora. Na hora.